Olá pessoal, Cláudio novamente. Eu recentemente coloquei no ar no YouTube o 6º vídeo de uma série sobre o desenvolvimento de um super servo de 100 kg de torque aproximadamente. Eu precisei disso para o projeto de um cliente, que era transformar um quadriciclo de 50 cilindradas a gasolina em um veículo radiocontrolado, que nem um carrinho de radiocontrole. Então eu precisava de um servo muito potente para esterçar o peso do quadriciclo. E aí, baseado nesse vídeo, uma pessoa viu os meus vídeos e me contatou que essa pessoa está construindo o carrinho dela e precisa de um servo semelhante para esterçar o carrinho. Então, a gente fechou de eu desenvolver o servo para ela, para essa pessoa, e vou começar, então vou tentar documentar todo o processo, porque o servo do carrinho eu acabei documentando parcialmente, eu tinha prazo para entregar, não deu para documentar direito. Então vamos tentar documentar direitinho esse aqui, para mais gente poder aproveitar as informações. Então vamos lá. O motor que eu usei no servo do quadriciclo foi um motor de limpador de fusca, muito semelhante a esse aqui, adaptado, com o eixo adaptado. Esse aqui eu já encontrei um motor pronto, assim, específico, né? De uso geral, não é uma adaptação de motor automotivo. Esse motor é vendido com um motor com caixa de redução. Tá? Muito forte, eu acho que até mais forte do que o necessário. Então, para a gente produzir um servo, que a gente tem que ter, além do motor e da caixa de redução, que é essa engrenagem, a gente precisa de uma coisa chamada potenciômetro de recópia, que é algum elemento de realimentação que vai explicar, vai dizer para o controlador do servo em que posição está o meu eixo. Quando eu comandar o servo, eu quero que meu servo gire 90 graus para a direita, eu tenho que saber, o controlador tem que saber onde está o eixo. Vamos supor que fosse nessa direção, eu quero jogar 90 graus para cá. O controlador tem que saber onde ele está, para que lado acionar o motor e por quanto tempo e a que velocidade. Acionar o motor para chegar, quando ele chegar próximo, ele reduz a velocidade e desliga o motor quando chegar no ângulo que eu pedi. Aí eu vou pedir outro ângulo, ele vai decidir se é na mesma direção, na direção oposta e quanto. Então eu tenho que ter um potenciômetro mecanicamente acoplado ao eixo aqui. A melhor maneira de fazer isso é acoplando com um elemento de borracha para evitar problema, qualquer desalinhamento, qualquer problema que haja, pode quebrar o potenciômetro e inutilizar o sistema, ou pior, o motor ligar e não parar mais e destruir toda a mecânica, ou queimar o motor. Então, eu desmontei essa caixa de engrenagem toda, tirei isso aqui, tirei o eixo, o conjunto de engrenagem e eixo fora, coloquei no torno, e eu abri aqui um rebaixo de 6 milímetros, e lá no fundo do rebaixo tem uma rosca M3 fêmea para receber um parafuso aqui. Então, nesse rebaixo vai ser encaixado um adaptadorzinho de alumínio com uma espécie de um copo. Nesse copo vai uma bucha de silicone. E dentro dessa bucha vai o eixo do potenciômetro. Então assim eu tenho certeza de que quando o eixo virar ele arrasta o potenciômetro, mas não tenho problema de o potenciômetro quebrar, forçar por algum desalinhamento. Tá? Então essa parte já foi desmontada, modificada. Eu removi toda essa graxa de lítio, protegi a engrenagem com saco plástico. Para não tomar banho de graxa de lítio quando eu ligasse o torno. E agora eu vou tornar a colocar a tampa. Quando eu removi a tampa, eu já aproveitei, como eu tenho que montar aqui atrás, né? Eu tenho que montar o potenciômetro aqui. Então, é uma peça difícil de eu adaptar alguma coisa. E eu não posso mexer muito nesse plástico, porque ele é um plástico de estrutural, nesse caso aqui, né? Ele tem as nervuras, tem uma bucha de apoio, então essa aqui é uma peça estrutural, não posso mexer muito nela. Posso ficar fazendo buraco nela, coisa assim. Então eu vou fazer só um furo aqui no centro onde vai passar o adaptador. E esse furo aqui não vai comprometer a rigidez dessa peça. E era muito difícil montar o potenciômetro aqui. Então eu mapeei, eu modelei essa peça aqui em 3D. A partir dela eu criei um adaptador impresso em 3D, tá? Tem os furos de fixação aqui e essas pétalas que se encaixam com precisão aqui. Então ele encaixa aqui, bastante justo o encaixe. Vai receber 4 parafusos especiais para plástico por dentro. Eles vão ficar faceados aqui os 4, nesses furos aqui. Aí aqui eu tenho, além desse furo que serve como guia, eu tenho mais 4 furos já
na peça e uma superfície plana, que é a parte da impressão que fica em contato com o vidro quando está sendo impressa. Então eu tenho uma parte plana para montar aqui o suporte do potenciômetro que eu vou girar para ajustar, para posicionar o eixo do jeito que eu quero. E aqui em volta eu já tenho um canal, inclusive esse canal tem as paredes inclinadas, que é para eu poder colocar um selante aqui, pôr uma tampa por cima e proteger isso aqui o melhor possível da umidade. Não vai ser a prova d'água, mas vai ser o mais bem protegido possível. Tá? Então eu vou tentar documentar o melhor possível a transformação desse motor num servo. Quem vai fazer o cérebro da brincadeira aqui é o nosso velho Futabinha 3003, que eu vou usar a eletrônica dele. Aqui dentro eu tenho o motor, engrenagens, e esse eixo dele está conectado a um potenciômetro na placa. Esse potenciômetro vai ser removido e vai ser substituído por uma ligação ao potenciômetro da caixa de redução. Deixa eu abrir aqui para já mostrar. Bom, continuando depois da interrupção forçada, a câmera deu memória cheia quando eu estava gravando, eu não percebi. Então, esse aqui é o circuito interno do servinho Futaba. Nós vamos desprezar o motor, não serve para nada. Aqui é o potenciômetro de recópia. Esse potenciômetro vai ser removido daqui e vão ser ligados 3 fios que vão para o potenciômetro de mesmo valor ôhmico que vai ser instalado aqui. Então, ele recebe o sinal do rádio, posição desejada. O potenciômetro lê a posição real e gera o sinal necessário para fazer o motor girar na direção correta, na velocidade correta e pelo tempo necessário para que o eixo do motor assuma a mesma posição que eu coloquei a alavanca de comando, por exemplo, no transmissor. Então isso tudo é feito nesse circuito integrado aqui, nesse chip aqui. O segundo chip é o driver do motor, é a ponte H que chama, que aciona o motor nos dois sentidos. Esse driver não vai ter função nenhuma, o motor vai ser retirado daqui. Os sinais que saem do chip de controle vão ser levados para um outro driver, esse aqui. Esse é um driver de 30 amperes, cheio de proteção contra curto-circuito, sobrecorrente e subtensão, sobre temperatura. Ele é fantástico de usar e nós vamos usar ele para acionar o motor. Eu tenho um problema. O sinal que sai do controle do servo da Futaba não é suficientemente, a tensão não é suficiente para excitar corretamente esse driver. Eu preciso de 5 volts aqui, esse aqui ele me libera uns 3 e pouco internamente. Então, entre os dois eu vou ter um elemento adaptador, né? Eu vou ter uns comparadores feitos com amplificadores operacionais comuns. Depois eu mostro o esquema disso aqui, que vai pegar o sinal daqui e adaptar para os 5 volts que esse driver precisa. Tá? E como eu fiz no outro caso, eu vou ter, nos dois extremos aqui, eu vou ter interruptores mecânicos de fim de curso, e vai ter um pino no eixo, que quando ele chegar no limite, se por acaso o circuito ultrapassar por algum motivo, se o potenciômetro der algum defeito, qualquer coisa que acontecer, ele vai matar o sinal do driver e o driver vai parar. E aí o motor não vai mais poder virar naquela direção. Então se ele bater no fim de curso, digamos, girando para a direita, ele vai interromper o movimento para a direita. Ele não pode mais se mover para a direita. Se eu der o comando ao contrário, ele pode se mover para a esquerda. Tá? Então não é que ele vai parar e não se mexer mais. Ele vai poder ser revertido, ele não vai poder avançar além do ponto por segurança. Então isso nós vamos implementar também aqui usando micro switches de fim de curso aqui. Isso vai ser mostrado na próxima etapa.